Feliz sábado, igreja. Que maravilha, né? Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam e convicção de fatos que não se veem. A gente acredita por essa fé, entende que mesmo com os nossos olhos humanos não estamos vendo Jesus aqui, mas Ele está aqui, contemplando você, contemplando a sua adoração, contemplando as tuas emoções, a intenção do teu coração também. Isso é uma maravilha, né? Então se alegre, meu querido, se alegre porque hoje é sábado, hoje é um dia para estarmos na presença do nosso Pai, para estarmos juntos aprendendo a sua palavra. Queridos, que maravilha estar aqui novamente com vocês. Quero dar de todo o coração mais uma vez as boas-vindas a todos os irmãos, né? Agradecer também de coração aqueles que puderam vir durante a meia semana de oração. Eu sei que para muitos é corrido, é um momento complicado, mas muito obrigado. Obrigado mesmo. E espero que de alguma maneira Deus tenha falado ao teu coração, de alguma maneira Deus tenha se revelado um pouquinho mais para você. Essa é a nossa intenção. Como foi falado, eu sou o pastor Paulo Henrique, para quem não me conhece, eu sou natural ali de Marabá, Pará. Não me pergunte se de lá vem coisa boa, mas estamos aqui, graças a Deus. Estou terminando minha formação ali na Bahia, e a associação me chamou, porque recebi o chamado para ser pastor ali em Palmas, Tocantins, e enquanto não vou para lá, a associação me chamou para vir fazer um trabalho aqui de renovo, né, com as igrejas, também de cunho evangelístico, haja vista a situação tão complicada que passamos durante essa pandemia, né? E eu tenho certeza que Deus tem feito e vai fazer grandes coisas. Seja muito bem-vindo para a glória de Deus. Queridos, tem algum querido? A irmã Josefina se encontra aqui, deixa eu ver se ela está aqui. Acho que ela não veio agora, não chegou na verdade, né? Mas tem algum querido que está nos visitando nessa manhã, que ainda não, né, foi batizado ainda em nossa igreja. Se eu te conhecer, levanta a mão para me te ver aqui. Se tem algum irmão que está nos visitando, seja muito bem-vindo, viu, meu amigo? Que Deus te abençoe. Tem mais alguém, querido? Tem mais alguém? Não? Todos são da casa, né? Então Deus abençoe vocês. Vamos abrir nossas Bíblias em Apocalipse. Hoje vamos falar de um tema muito importante. Essa igreja é uma igreja muito organizada, gostei muito, né? Uma igreja muito abençoada, de líderes, né? Líderes que são pastores também de vocês aqui, abençoados, como o irmão Daniel, irmão José, né? José Pinto. Mas eu queria, e tem que ser assim mesmo, irmãos, tem que ser muito organizado as coisas. Mas eu queria pedir um pouquinho da compreensão. Hoje é um dia especial. Estamos finalizando essa meia semana de oração e o tema de hoje é muito importante. E é por isso que se nós passarmos, se a gente chegar a passar ali 5 ou 10 minutinhos, por favor, compreenda, tire um pouquinho hoje, somente hoje da escola sabatina, que também é muito importante, mas tire um pouquinho hoje do tempo dela, por favor. Apocalipse capítulo 6, mantenha aberto, nós vamos ler o capítulo 7, mas vamos ler os últimos versículos do capítulo 6, versículo 16 e 17. O tema de hoje é os 144 mil, um chamado para guerra. Vou repetir, tema de hoje, 144 mil, um chamado para guerra. Queridos, mantenha com teu coração bastante atento, a tua percepção bastante atenta aí. Eu tenho certeza que Deus quer falar com você, é um tema muito importante para o nosso tempo que estamos passando aqui. Por favor, vamos lá. Apocalipse capítulo 6, versículo 16, diz assim a palavra do Senhor. E disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Queridos, Apocalipse capítulo 6, versículo 16, na verdade desde o versículo 12 é a abertura do 6º selo. Nós sabemos que os selos são acontecimentos históricos que iriam demarcar coisas importantes na vida espiritual, na vida religiosa e também na vida sociopolítica de alguma maneira geral. E a abertura especificamente do 6º selo, como nós sabemos, ela dá início à volta
de Jesus. A volta de Jesus, ela será uma bênção para aqueles que estão se preparando. A volta de Jesus será o maior regozijo, é o encontro com o nosso Pai de uma maneira agora visível, onde tudo que é ruim, onde tudo que é mal vai se acabar. Só que a volta de Jesus também é uma miséria para aqueles que não estão se preparando. Vai ser um momento muito terrível, muito ruim, vai ser um momento de muita tristeza para aqueles que não estão se preparando. E aí no verso 16, há ali um clamor, né? Você observa, aqui pessoas estão dizendo: rochedos, caí sobre nós, né? Esconde-nos da face, né, daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Porque, como eu disse, para essas pessoas, a volta de Jesus será, infelizmente, um tormento. E aí no verso 17, há uma pergunta: porque chegou o grande dia, o dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Com outras palavras, quem é que pode ser abençoado com esse dia? Quem é que pode se alegrar com esse dia? Quem vai estar em pé diante de Cristo, diante do Cordeiro, nesse dia? Aí vem, como você já conhece muito bem, a resposta. O capítulo 7 é um interlúdio entre o capítulo 6 e o capítulo 8. O capítulo 8 vai falar da abertura do sétimo selo e da volta de Jesus, literalmente. E aí, entre o capítulo 6 e o capítulo 7, há esse interlúdio que vai explicar quem é que vai estar em pé diante da volta de Jesus. Quem é que vai, para quem que a volta de Jesus será uma bênção. E queridos, estou aqui nessa manhã para te falar que Jesus escolheu você. Jesus quer que você se alegre e que a volta dele seja uma bênção para você e para a sua família. Amém? Então vamos ler aqui Apocalipse capítulo 7, versículo 1, que diz assim: depois disto, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles os quais foram dados fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem ao mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram selados, que era 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá foram selados 12.000, da tribo de Ruben 12.000, da tribo de Gade 12.000, da tribo de Aser 12.000, da tribo de Naftali 12.000, da tribo de Manassés 12.000, da tribo de Simeão 12.000, da tribo de Levi 12.000, da tribo de Issacar 12.000, da tribo de Zebulon 12.000, da tribo de José 12.000, da tribo de Benjamim foram selados 12.000. Olha que interessante. Então o capítulo 7 ele vai começar a responder, né, para quem que a volta de Jesus vai ser uma bênção. E aí ele já começa trazendo simbolismo. Como você sabe, o livro de Apocalipse, pelo menos 95% dele é simbólico. Mas não é uma simbologia vazia, é uma simbologia que aponta algo real, que aponta algo vívido, né? E por que Deus fez assim? Deus, muito provavelmente, ele quis distinguir a mensagem apocalíptica, a mensagem profética das demais mensagens. Segundo motivo, você vai perceber que a maioria dos símbolos, quase ipsis literis dos símbolos, eles vão estar durante toda a Bíblia para sua decodificação. Você precisa ler a Bíblia para você entender o Apocalipse. É por isso que eu digo que o livro de Apocalipse, ele é o livro mais judaico, ele é o livro mais bíblico da Bíblia. Então, Deus ali de uma maneira muito intencional, você quer conhecer melhor sobre, e você quer se preparar para o tempo do fim, você precisa ler a Bíblia. Você precisa, né, comer da Bíblia para que você entenda melhor também o livro de Apocalipse. E aqui no verso 1 já começa com simbolismo. Há 4 anjos nos 4 cantos da terra. Sabemos que a terra não tem 4 cantos. Aqui é uma maneira simbólica para falar sobre os pontos cardeais da terra, né? Norte, sul, leste, oeste. E existem anjos ali segurando ventos. Quando você lê o livro de Ezequiel, principalmente o livro de Daniel, quando você vê aquelas bestas saindo do vento que batia, Daniel capítulo 2 também acontece isso, você percebe que os ventos é um simbolismo de guerra, de tragédias, coisas complicadas, de luta.
E aí é uma ordem: segure esses ventos aí. Segure esses ventos até selarmos na fronte os 144 mil. E o que simboliza esses ventos aqui, né, em Apocalipse? Já falei, tem a ver com guerras. Mas quando a gente vai para a parte intratextual do Apocalipse, nós percebemos que esses símbolos, eles são a totalidade das pragas que serão derramadas, que isso vai falar a partir do capítulo 15 de Apocalipse. Ou seja, os anjos estão segurando, né, as pragas ali. Esses ventos simbolizam as pragas, para que não venha a ser derramado na terra, até que os 144 mil possam ser selados, né? O selo de Deus traz a identificação. O selo de Deus, ele traz a identificação de quem nós somos em relação ao caráter de Deus. Enquanto a marca da besta, ela é usurpante, ela nos rouba a nossa liberdade, ela nos rouba a nossa vida. O selo de Deus, ela nos traz essa identificação do caráter, do amor, da graça de Deus em nossas vidas. Então, para que você compreenda, existe uma ordem de Deus para segurar esses ventos, ou seja, para segurar essa totalidade das pragas apocalípticas, até que, né, os 144 mil possam ser selados. Agora a pergunta que fica: quem são esses 144 mil? O que esse número representa? Há muita incipiência, queridos, a respeito disso, apesar de já ter sido falado bastante, corriqueiramente, bastante vezes, mas há muita incipiência. E eu quero aqui rapidamente te explicar o que significa esse número, o que ele representa para a nossa vida também. Apocalipse capítulo 7, versículo 14, já vai começar a nos trazer mais luz, quando ele fala o seguinte. Apocalipse 7, 14 fala assim: respondi-lhe, meu Senhor, tu o sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram as suas vestiduras e alvejaram no sangue do Cordeiro. Através desse versículo, de vários outros tantos, nós entendemos que os 144 mil é o povo que vai passar pela grande tribulação, ou seja, é o povo que vai ver Jesus voltar. Por isso que há esse interlúdio aqui, né, essa pausa para explicar quem é que pode suster-se diante da abertura do sétimo selo. Então, queridos, os 144 mil é o povo que vai ter a alegria, a honra de ver Jesus voltar. Quantos querem fazer parte desse povo abençoado? Levanta a mão para me ver. Amém? Glória a Deus por isso. Agora, e o número, especificamente, o que o número representa? Queridos, eu vou te ensinar aqui rapidamente, eu vou te ensinar uma mania de escrita de João. Nós vamos olhar aqui a parte intratextual da Bíblia. Rapidamente eu vou te ensinar aqui uma mania de escrita dele. Veja bem, queridos, se você compreender essa mania de escrita de João, eu quero dar aqui também um parênteses, porque eu estou acelerando, porque eu não quero passar do tempo, tem muitas coisas importantes para falarmos aqui, por isso eu estou falando um pouco rápido. Mas se você manter tua atenção, você vai entender. Queridos, eu só quero dar um parênteses aqui. A partir de ali para o final de dezembro, para o começo de janeiro, estarei começando a fazer um trabalho mais específico em relação ao Apocalipse. Hoje eu amo esse livro. A minha formação pastoral, ela tem duas ênfases principais, no qual eu dispus meu coração de uma maneira um pouco mais forte. Na verdade, três, que é a parte evangelística, familiar, né, a parte de famílias, e também a parte profética, né? Eu senti um impulso muito grande de Deus. Então eu vou começar a partir do final ali de dezembro, fazer um trabalho, né, principalmente ali na área do Instagram, para divulgação das mensagens do Apocalipse de uma maneira mais simples, mais fácil e também profunda, né? Para que os irmãos e as outras pessoas consigam compreender facilmente esse livro. O inimigo, ele faz de tudo para que nós não viemos a ler, estudar e nem compreender esse livro. Depois eu vou dar um jeito de chegar o link do meu Instagram no grupo da igreja, e vocês entrem lá, por favor, se vocês querem conhecer mais a respeito desse livro maravilhoso. Eu vou te ensinar aqui uma mania de escrita de João. Apocalipse capítulo 1, versículo 10. Leia aqui comigo. Olha que interessante. Se você compreender essa mania de escrita dele, você já vai ter uma ferramenta importante para compreender o Apocalipse.
Apocalipse capítulo 1, versículo 10 diz assim: achei-me em espírito no dia do Senhor, né? Falando aqui especificamente do sábado. Esse dia do Senhor várias alusões sobre o sábado, e fala assim: e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas. Olha aqui para mim, irmãos. Ele ouve um mandato para que ele venha escrever para 7 igrejas. Aí vai falar, né? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Ou seja, ele ouve que ele tem que escrever para 7 igrejas. Agora, leia comigo o verso 12, que diz o seguinte: voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro. Olha que interessante. Olha aqui para mim, ele ouve que é 7 igrejas. Quando ele se volta, ele vê que são 7 candeeiros de ouro. Isso acontece muito no Apocalipse. Ele ouve uma coisa, depois ele vê outra coisa. Nós chamamos isso de padrão ouvir e ver, ouvir. É um padrão que vai se repetir em todo o Apocalipse. Não que são coisas diferentes, não. O que ele ouviu e o que ele viu são 2 descrições da mesma coisa. São 2 ênfases da mesma coisa. São 2 facetas da mesma coisa. E isso é muito importante, né? Os 7 candeeiros de ouro também representam e também são as 7 igrejas. Leia aqui comigo Apocalipse capítulo 5. Vou te dar outro exemplo aqui. Apocalipse capítulo 5, verso 5 diz assim, olha que interessante. Todavia, um dos anciãos me disse, ou seja, ele ouviu, ele está ouvindo, o ancião está falando com ele, né? Não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi, olha que interessante, ele viu, ele está vendo, perdão. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Observe, ele ouve que é um leão da tribo de Judá, e depois ele vê que é um cordeiro. São coisas diferentes? Não, são 2 descrições de Jesus Cristo. Jesus Cristo também, ele é o leão, como também ele é o cordeiro, né? Isso vai acontecer em todo o Apocalipse, como eu falei. Por exemplo, uma parte bem interessante está lá em Apocalipse capítulo 21, quando vai dizer que João ele está vendo a cidade santa descer do céu, a nova Jerusalém, que é uma paráfrase de Isaías 66, verso 23, que nós lemos ontem, né? Então ele está vendo a nova Jerusalém descendo do céu, e aí depois que ele está vendo, ele ouve que essa cidade também é um tabernáculo. São a mesma coisa, porque a nova Jerusalém também será um santuário, também será um tabernáculo. Agora, queridos, tendo isso em mente, tendo esse padrão de escrita de João, abra novamente Apocalipse capítulo 7, versículo 4. Agora você vai entender o que simboliza, o que é esse número 144 mil, né? Apocalipse capítulo 7, versículo 4 diz assim, ó: então ouvi o número dos que foram selados, que era 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Ele ouviu que era 144 mil. Agora leia comigo o verso 9, por favor. Depois destas coisas, vi, olha que interessante, e eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, em pé diante do trono, diante do cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Olha que interessante, ele ouve que é 144 mil, mas depois ele vê que é uma grande multidão. Ou seja, nós já começamos a entender, assim como os 4 cantos da terra, um simbolismo da totalidade, né, em relação à terra, os ventos são simbolismo das pragas, né? Aqui, os 144 mil é uma nomenclatura desse grande povo que ele vê que ninguém consegue numerar. É um povo grande, que ele não consegue numerar, de todas as nações, tribos e línguas. Então, trocando em miúdos, os 144 mil é todo o povo que vai ver Jesus voltando, mas eles levam o nome 144 mil.
Não é um número fechado, mas é uma nomenclatura, né? Quando a gente vai estudar a Bíblia, nós percebemos que esse número é 12 vezes 1000 vezes 12. É um número que representa a totalidade da perfeição de Deus. Você percebe isso na Bíblia? Existiram 12 tribos, existiram 12 discípulos. A cidade santa que vai descer do céu, ela tem 12 portas. Então você percebe essa nomenclatura se repetindo várias vezes. Tem um grande teólogo da nossa igreja chamado Roy Gane, e ele fala que esse número é justamente o número da perfeição de Deus, juntamente com o número 7, né? Representa essa questão. Então, 144 mil é uma nomenclatura de um povo muito grande, inumerável, que vai ver, que vai permanecer fiel na volta de Jesus. Amém, irmãos? Tudo claro? Então tá bom. Agora eu quero aqui ver com você de onde que João tirou isso. Como eu disse, quase ipsis literis, que João escreveu o Apocalipse, ele usou a Bíblia, principalmente o Antigo Testamento, principalmente. E eu quero que você abra comigo Números capítulo 13, Números 31, perdão, que você vai ver de onde que João tirou isso, porque quando ele chama 12 mil de cada tribo, parece um chamado para a guerra, porque de fato é. Apocalipse capítulo 7 é um chamado para a guerra, e da onde que João tirou isso? Números capítulo 31. Versículo 1 diz assim, Números 31, versículo 1 diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Vinga os filhos de Israel dos midianitas, depois serás recolhidos ao teu povo. Falou, pois, Moisés ao povo, dizendo: Armai alguns de vós para a guerra, e que saiam contra os midianitas para fazerem a vingança do Senhor contra eles. 1000 homens de cada tribo, entre todas as tribos de Israel, enviareis à guerra. Assim, dos milhares de Israel foram dados 1000 de cada tribo, 12 mil ao todo, armados para guerra. Mandou Moisés a guerra de cada tribo 1000. A estes aí vai falar Finéias, filho do sacerdote, por aí vai. Queridos, os 144 mil é um superlativo desse chamado de guerra que aconteceu aqui em Números capítulo 31. E o que aconteceu aqui em Números capítulo 31 para que Deus mandasse chamar 1000 de cada tribo para que eles viessem a guerrear contra os midianitas? É muito interessante. Vocês lembram de um profeta chamado Balaão, sim ou não? Sim. O povo de Israel estava caminhando no deserto, chegando perto ali, né, avançando, tomando as terras. E o povo de Israel chegou perto da nação de Balaque, esqueci a nação que ele era rei, fugiu aqui da cabeça, é muita informação. E Balaque, né, temeroso, ele vai atrás de um profeta chamado Balaão. E ele manda mensageiros lá. E ele chega para Balaão e fala assim: Balaão, né, você quer pegar um vaidoso na reta, né? É só começar a encher a bola dele, né? Balaão, você é um grande profeta, Balaão. E quem você abençoa é abençoado, quem você amaldiçoa é amaldiçoado, Balaão. Vem aqui que nós vamos te dar tanto para você amaldiçoar o povo de Israel, né? Para que a gente venha vencer a guerra. E aí Balaão ficou muito tentado, né? Ficou ali todo mexido. E aí ele foi orar a Deus, Deus falou: meu filho, como é que você vai amaldiçoar um povo que é meu? Esse povo aí é meu. Sabe o que significa o nome de Israel? Israel é príncipe de Deus, né? Então, você vai abençoar meu povo, meu filho. Que história é essa? Você vai amaldiçoar meu povo? Não tem como. E aí Deus, vendo a insistência de Balaão, vendo a ganância dele, Deus ele permite que ele vá, né? Lá depois de algumas situações. E aí ele só abençoa em vez de amaldiçoar, claro. Só que aí o miserável, ele tem uma ideia. Ele chega assim: Balaque, olha, faz o seguinte. Faça uma aliança com os midianitas, com o rei dos midianitas, e mande
mulheres para o arraial de Israel. Essas mulheres irão, levar o povo de Israel, os homens, à prostituição, e consequentemente essas mulheres irão levar o povo de Israel à idolatria. E aí João resgata isso de uma maneira simbólica. Lembre-se, quase tudo do Apocalipse é simbologia. E o que aconteceu nesse plano que de fato deu certo? O rei dos Midianitas junto com Balaque, eles mandam as mulheres lá para o arraial dos israelitas. Acontece realmente isso, a prostituição, e também acontece o abandono de Deus. E o povo de Israel sofre muito por causa disso, muito mesmo. E aí João resgata o que aconteceu e ele transforma em uma maneira simbólica para representar a nossa luta hoje. Eu vou explicar para você. Volte lá para Apocalipse, por favor, capítulo 2. Apocalipse, capítulo 2. Verso... João, ele faz esse resgate, Apocalipse, capítulo 2, verso 14. Diz assim a palavra de Deus: Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Observe, ele traz o que aconteceu lá e ele aplica em um símbolo. Mulher, em Apocalipse, viu, mulheres, por favor, é um símbolo tanto da igreja pura, da igreja que se mantém firme diante de Deus, como mulher é um símbolo da igreja que se apostata, da igreja que se entrega, às heresias e várias outras coisas que eu vou falar aqui rapidamente aqui. E aí eu fico imaginando por que Deus usou o símbolo da mulher para tanto coisa pura como também para coisa impura. Queridos, na verdade é porque eu quero dar um adendo aqui para as mulheres. As mulheres, vocês, minhas queridas, vocês não têm ideia como vocês têm um poder de influência muito grande. Vocês não têm ideia como vocês têm um poder de ação muito grande, tanto para o bem como para o mal. Um poder de influenciar, um poder de edificar. Tanto que a Bíblia vai falar, que a mulher sábia faz o quê? Ela faz o quê? Ela edifica a sua casa. Mas o que a tola faz? Ela destrói com as suas próprias mãos. Agora você entende por que o Apocalipse usa o simbolismo da mulher em relação a isso? E quando você vai para a história do povo de Deus, Adão caiu por causa de quê, irmãos? Sim, a culpa é dele, o miserável, mas por quem que ele foi influenciado? Por Eva. Quem que Davi foi influenciado, irmãos? Betseba. Por quem que Salomão foi influenciado? Por várias mulheres, dentre elas egípcias, que levaram ele, infelizmente, à idolatria e várias outras coisas terríveis, nos quais eu não dá tempo de falar agora e nem tenho coragem. Então, o que acontece? Mas também você vê mulheres extraordinárias, como Ruth, Você, Joquebede, a própria Raabe que estudamos aqui, que ela vira uma ancestral de Jesus Cristo. Ó que maravilha! Você vê mulheres extraordinárias em toda a Bíblia, a própria mãe de Jesus também, A Maria foi uma mulher extraordinária na Bíblia, e por aí vai, Dorcas, tem tantas outras mulheres extraordinárias na Bíblia. Eu esqueci o nome da juíza, eu acho que é a Ulda, uma juíza muito importante no tempo dos juízes também. Ou seja, a mulher acaba pegando esse símbolo. E os 144 mil é uma luta contra a mulher. É um chamado de Deus para a guerra. Você vai entender isso melhor. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 14, por favor. Apocalipse 14, verso 3 a seguir. Apocalipse 14, verso 3 a seguir. Apocalipse 14, versículo 3 fala assim, Entoava novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos.
E ninguém pôde aprender o cântico senão os 144.000 que foram comprados da terra. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro, e não se achou mentira em sua boca, na sua boca não tem mácula. Então, esse símbolo ruim da mulher em relação à prostituição, em relação a um pervertimento da vontade de Deus, os 144.000 é um chamado para guerrearmos contra isso, para guerrearmos contra a mulher que se apostata, para guerrearmos contra a mulher que infelizmente vai contra tudo aquilo que Deus colocou. E como? Se a mulher é símbolo da igreja pura, a mulher também ela passa a ser símbolo, como você lê ali, Apocalipse 17, com mais calma você percebe que a mulher é o símbolo da igreja que se apostata. Joga para mim agora, por favor, a apresentação. A nossa luta contra a mulher, nós como adventistas focamos muito na parte doutrinária, nas partes das heresias e contra a palavra de Deus. É a igreja que se apostata, que é uma igreja herética, que é uma igreja que tem doutrinas falsas. Nós focamos muito nisso, mas esquecemos outras coisas. Eu quero aqui rapidamente mostrar para vocês, através da apresentação, mostrar para vocês que abarca muitas outras facetas. Essa mulher que nós precisamos guerrear, que você já entendeu que não é literal, é uma guerra que nós precisamos travar contra isso aqui, que nós vamos ver agora. Eu quero que os irmãos prestem muita atenção. Pode avançar para mim esse slide, por favor. Essa mulher, em termos gerais, essa nossa luta, primeiramente, é contra a apostasia. Deus sabe, queridos, que nesse tempo que nós estamos, com o crescimento da iniquidade, das facilidades que nos levam à iniquidade, com o crescimento das facilidades com o pecado, nós iríamos ter uma facilidade muito grande para nos apostatarmos. Então, é essa luta contra a apostasia que vai abarcar várias outras coisas. Eu quero que passe para mim, por favor. Olha lá, ó. Vai abarcar essa questão, pode avançar? Desengrejados. Hoje você vê, queridos, uma questão terrível aí. Nós somos a igreja do Senhor, é lógico que sim. A igreja é a igreja espiritual, um componente, que é composta por mim e por você, isso é lógico. Mas se você for ler a nomenclatura bíblica, principalmente Hebreus, você percebe que há um clamor para que nós não venhamos a deixar de congregar. A igreja é um organismo vivo que transcende as quatro paredes, sim, mas nós também precisamos, obrigado querido, nós precisamos desse convívio aqui. É aqui que a gente vai ter força também para continuar lutando. Quantos queridos irmãos deixaram as fileiras da igreja por deixar de congregar diante da pandemia? Você pode chamar ele de fraco, eu não chamo ele de fraco. Eu chamo pessoas que estavam ali, quem sabe, ali debilitantes, ou que ainda não tinham se firmado tanto na fé e que precisavam muito da igreja. Mas depois que houve esse rompimento de virem para a igreja, deixou de vir para a igreja, largou a fé. Nós precisamos disso, queridos, estamos aqui juntos. Ah, pastor, mas a igreja precisa melhorar em muitas coisas. Ajude a melhorar, meu irmão. Ajude a melhorar. Ajude a crescer em amor, em harmonia. Nós não estamos aqui para julgar ninguém. Nós precisamos nos unir mais do que nunca em companheirismo e amor para nós irmos juntos para o céu. Não existe ninguém melhor do que ninguém, não. Principalmente esse que vos fala. Não existe ninguém mais santo, mais perfeito. Precisamos um dos outros. Precisamos nos alimentar. Temos esse momento aqui de nos alimentarmos juntos da palavra de Deus, para que venhamos a participar de uma mesma visão. Oh, queridos, quanto isso é importante. Em toda a história, eu estudei muita história da igreja. Eu também gosto muito de coisas históricas, porque também isso nos leva a compreender melhor as profecias. Em todas as histórias, os grupos que sempre se colocaram nessa questão de querer, não preciso ir para a igreja. Além de acabar, quase todos se apostatam. Quase todos se apostatam. Não caia nessa, meu querido. E a nossa luta também é contra isso. A nossa luta também é contra a indiferença com as coisas de Deus. Nunca
fomos tão tentados a não nos importarmos mais com as coisas de Deus, Jesus Cristo estando tão perto de voltar. Queridos, você acreditando ou não, Jesus está muito próximo de voltar. E nunca fomos tão indiferentes, o nosso coração tão apegado, com as correrias dessa vida, com as coisas dessa vida, com o trabalho e por aí vai. E a partir disso ficamos tão indiferentes com as coisas de Deus. A nossa luta também é contra a mornidão espiritual. Você lembra qual a igreja que nos representa nesse tempo que estamos aqui, queridos? Qual a igreja, irmão? Laodiceia. E qual é o problema de Laodiceia, irmãos? A mornidão. Ou seja, é aquela igreja em cima do muro, né? Observe que o problema, Deus ali ele faz é como se fosse uma analogia. Observe que o problema da igreja de Laodiceia não é porque ela nem é fria e nem é porque ela é quente. O problema é porque ela é morna. O que é a mornidão? É aquela entrega, sabe? Você se entrega para Deus, mas não se entrega de verdade. Você vive com Deus, mas não é aquela entrega genuína, não é aquela, sabe, aquela convicção de servir, de seguir a Cristo. Você já ouviu falar do crente de Raimundo? Sim ou não? Aquele crente que tem um pé na igreja e outro no mundo? É mais ou menos isso. E mesmo que a gente aparentemente não faça nada de errado no mundo, mas estamos com o nosso coração frios, mornos diante de Deus. As coisas acontecendo, eu falei isso aqui na quinta-feira. Estamos em um mundo de decadência. Quando você abre o jornal, é tragédia aqui, é tragédia lá, é problema aqui, é problema lá, e ainda assim o nosso coração é apegado. Deus está nos chamando a poder nos desvincular disso e mantermos um foco mais centrado em Cristo, de uma entrega total, porque se não haver essa entrega total, se não sairmos de cima do muro, nós vamos padecer na nossa fé, na nossa esperança. Ideologias, meu Deus do céu, isso aqui é a misericórdia. Quantas ideologias tem adentrado a nossa igreja? A mulher também é um símbolo de ideologias erradas, ideologias políticas, ideologias de gênero, não sei o que, de feminismo, né? Ninguém está falando que não se precisa haver uma justiça, não precisa haver, né, um aplacamento de tanta coisa ruim que tem acontecido aí, mas o problema são essas ideologias. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, é por isso que eu pedi paciência para vocês, e tenham, queridos. Se precisar tirar um pouquinho mais ali da escola sabatina, só hoje tirem, mas por favor, tenham paciência. Daqui a pouco eu vou falar melhor sobre essas ideologias. Falsas doutrinas, lógico, isso aqui a gente já combate muito bem. Nós, como adventistas, graças a Deus, conseguimos combater, até porque nós somos a igreja profética. Podemos ter as nossas falhas, podemos errar bastante, mas nós somos a igreja profética. Amém, irmãos? Isso é uma bênção, mas também uma grande responsabilidade. Eu posso dizer que a maior luta contra a mulher, é uma luta contra o nosso eu. A maior luta contra a mulher é uma luta contra o nosso eu. Porque independente se Salomão foi influenciado pela mulher, se Davi foi influenciado por Betseba, ou por aí vai, mas se eles foram influenciados é porque o coração deles estavam impuros. Queridos, a maior luta é contra o nosso eu, porque cada vez mais estamos debilitados e tendenciosos a nos entregar, tendenciosos a infelizmente, acabar nos contaminando com as coisas desse mundo, pelo nosso coração, por tantas influências externas que também ajudam a corroborar as nossas intenções. Queridos, nunca foi tão importante você lutar contra o seu eu. Nunca em toda a história, eu falo isso por mim, irmãos, por mim, meu Deus, é todo dia. Você precisa submeter o seu eu ao senhorio e à soberania de Cristo, todos os dias. Clamar a Ele por poder, pelo batismo no Espírito Santo e por misericórdia, porque senão a gente não vai conseguir. E precisamos mais do que nunca proteger, guardar as nossas famílias. Precisamos retornar, queridos, ao culto familiar. Precisamos ser mais intencionais em levar Deus para o nosso lar. Precisamos ser mais intencionais em resolver os problemas familiares, de casamento, entre filhos. O dia a dia, nós entramos no automático e acabamos deixando com que
as coisas venham cair do céu. E isso traz tantos problemas para nós. Queridos, a única coisa que caiu do céu foi o diabo e não presta nem um centavo furado. Seja intencional em teu lar. Seja intencional na tua casa. Se está vendo que está com problema, irmão, não espere cair do céu, que não, se cair do céu não presta, você já sabe. Busque, ore, leia, vá atrás. Ore a Deus, jejue, se consagre. Vá atrás, volte a fazer teu culto familiar, volte a proteger tua família. Ah, mas é meu filho, não sei o quê, passa 5, 10 horas no WhatsApp, nas redes sociais e por aí vai. Está sendo, infelizmente, queridos, carregados por ideologias que estão mais do que nunca espalhadas em cada filme, seriados. Hoje a dificuldade, eu gosto de um filme bom, irmãos, eu gosto de um filme de história, um filme que tem a ver com vida real, um filme que tem um contexto legal, ou até mesmo que seja de uma guerra, mas que aconteceu de verdade. Eu não vou dizer que não é pra gente, né? Tem filme que é muito bom, mas 90% hoje desses seriados e filmes, o pouquinho que eu vi, irmão, que eu acompanhei, porque eu não gosto de ver, isso é uma questão minha, perder tempo em relação a seriados e por aí vai. O pouquinho que eu vi é carregado demais de ideologias e a gente não tem protegido nossas crianças. Daqui a pouco meu filho com 5, 7 anos, eu não quero mais ir para a igreja. Por que, meu filho? Não quero. Você não sabe o quanto ele está sendo carregado dessas coisas. Nós precisamos proteger nossas famílias. A luta contra os 144 mil é basicamente contra isso, queridos. E eu quero aqui mostrar para vocês algo muito importante na prática em relação a ideologias. Na prática, que tem disseminado como... Vou falar outra palavra aqui, mas é como se fosse praga mesmo. Vocês conhecem essa cantora aqui? Conhecem? Roberta Spitaletti. Não tenho nada contra ela, pessoalmente. Parece ser uma pessoa fantástica. Parece ser uma pessoa que ela compõe muito bem. Gosto de músicas dela. Essa moça era adventista. Ela não é mais. E aí, como ela fez esse post que deu o maior bafafá, eu li o post dela, é público, né? Se você quiser, você pode entrar lá depois o post da Roberta Spitaletti, e você vai ver isso, né? Então, se é público, que milhares e milhares de pessoas vê, não vi problema trazer esse exemplo aqui para nós, porque bate com muito aquilo que estamos falando aqui e sobre essa questão, perdão, queridos, de ideologias. Como eu disse, ela era adventista, e depois que ela realmente se declarou que ela não seria mais de nossa igreja, ela fez esse post aí. Eu quero ler para você o que ela escreveu aqui, preste muita atenção, por favor. Ela diz assim: por isso vim compartilhar com vocês esse momento tão simples, mas tão significativo na minha vida. Cada um vive a vida que quiser, querido. Eu estou apenas estou querendo falar aqui das ideias, não contra ela. O brinco é apenas um símbolo de tudo que eu deixei de ser, do quanto havia me abandonado em nome de fazer parte de um grupo para ser aceita e ser igual a um padrão. A primeira ideologia. Qual o problema, queridos? Fazemos parte de um padrão. Qual o problema? Fazemos parte de um símbolo cultural que nos distingue. Em toda a história habitacional, qualquer coisa que você queira falar, sempre houve padrões. Qual é o problema fazer parte de um padrão? E você vê isso hoje maciçamente das mídias. Não precisa você fazer parte de um padrão, isso te prende, não. Fazer parte de um padrão é muito bom, sim. Isso nos protege, isso nos livra de muitos outros problemas. E a questão aqui do brinco, principalmente para as meninas que estão aqui, queridas, nós não entendemos em si que o brinco seja errado, mas é o que ele representa para essa sociedade. Você pode falar muitas outras coisas, eu concordo. Uma vez eu estive conversando com uma irmã, ela falou de bolsa cara, de não sei o quê. Ela é contra essa questão, ela acha que a igreja deveria abarcar para começar a usar brincos também. Eu falo que ele dê sua opinião, eu respeito. Mas além de, se você for ler, eu li para ela, você pode ler depois na tua casa, 1 e 2 Pedro capítulo 3, que vai falar bastante sobre isso. O Espírito de Profecia também fala bastante sobre isso. Mas é o que isso representa: luxúria, vaidade e tantas outras coisas.
E nós, como igreja, entendemos que é melhor que as mulheres se abstenham disso. Como eu disse, não porque em si isso é pecado, mas é o que representa. Então nós temos não um sentido ruim, mas nós queremos nos diferenciar, ali de uma maneira positiva em relação a esses contextos que envolvem luxúria e vaidade. E como fazer? E aí depois ela mesma me confessou: não, pastor, é porque na verdade, não sei o que, é porque é minha autoestima. Então assim, você percebe que muitos outros problemas têm a ver justamente com essas questões, que envolvem isso. Autoestima, problema de segurança e por aí vai. Que não é o brinco ou o cordão que vai te dar a tua autoestima que você precisa. Você precisa trabalhar isso, querida. E eu sei, eu estudo isso. Eu vejo quanto a mídia e tantas outras coisas tentam acabar com a tua autoestima, minha querida. Com tantos padrões aí, de mulheres que colocam 50 miligramas de peito, de bunda, não sei mais de quê, tira 50 mil costelas das costas, tira o nariz, muda a orelha, muda tudo, E aí as mulheres vivem naquele padrão: oh, meu Deus, não tenho aquilo outro, E é a maior dificuldade do mundo. A gente sabe disso, querida. Um negócio que não é fácil. Mas é por isso que, como homens, nós precisamos amar nossas mulheres, respeitá-las do jeito que elas são, do corpo que elas têm, incentivá-las a ter saúde, lógico. Se elas querem melhorar ali uma coisa ou outra, mas com decência e ordem, sem essa loucura que a mídia nos impõe as mulheres para ter um padrão miserável, que se você não tiver um dos 300 conto mil na tua carteira aí sobrando, você não vai ter condição de atingir isso, querido. Você entende? Então é mais ou menos por aí, meu irmão. Então vamos aqui. Ela vai falar o seguinte: o mais louco é que Jesus sempre me aceitou e me amou exatamente como eu sou. E nada disso iria atrapalhar a minha espiritualidade. Essa outra ideologia está terrível. Deus é amor, Deus aceita tudo. Sim, primariamente. A Bíblia fala, Romanos capítulo 5, versículo 8, porque Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Cristo te aceita do jeitinho que você é, meu irmão. E eu louvo a Deus por isso. Isso é a maior manifestação de amor que uma pessoa pode dar para outra. É aceitar a pessoa do jeitinho que ela é. E Cristo faz isso conosco, amém, irmãos? Só que Cristo também nos ama tanto, que Ele não nos deixa do jeito que nós somos, Ele nos transforma, Ele nos muda, acima de tudo, Ele nos restaura, a sua imagem e semelhança. E é isso que Deus quer fazer com as nossas vidas. Amor não é símbolo de libertinagem, porque senão não é amor. Não é símbolo disso. E daqui a pouco eu vou falar melhor sobre isso também. Ela vai falar o seguinte: olha outra ideologia aqui. Deus nunca me colocou os pesos que infelizmente eu senti por muitos anos no ambiente religioso. Se existe um peso, se não te faz bem, me desculpe, mas eu não consigo acreditar que isso vem de Deus. Como assim, irmãos? Quer dizer que obedecer a Deus, obedecer a seus mandamentos, quer dizer que vir um sábado ou qualquer outra coisa é um peso? Não, você está fazendo errado, meu irmão. Se você veio para cá achando que é um peso, uma obrigação, você está no lugar errado. Me perdoe de falar, com todo o coração e carinho. Nós fazemos isso por amor. Nós fazemos isso porque Cristo foi o que mais sofreu. Cristo foi o que mais padeceu. Ele desceu de um céu de glória onde Ele tinha tudo e veio morrer como um cachorro aqui, para nos salvar, para nos redimir, portanto nos amar. Então a resposta que nós damos à obediência a Ele não é por obrigação, mas é por amor. Há um Deus que nos ama mais do que qualquer outra coisa nesse mundo. Por amor. Se você guarda o sábado, nós já estudamos o que ele significa ontem. Quando estava aqui ontem, levanta a mão para me ver. Foi abençoado sim ou não, Tiago? Sobre o sábado, o que ele representa para as nossas vidas, o quanto ele é profundo. Nós fazemos isso por amor, e qualquer outra coisa por amor, e não por um peso. Mas a principal ênfase nessa ideologia é o seguinte: se te faz mal, largue. Como se a gente fosse parâmetro para tudo. Você é o parâmetro da tua vida, e Deus precisa se adaptar a você, não importa o que aconteça. Deus é um abestado que tudo que você faz Ele vai aceitar, porque Ele te ama. Tudo que você faz Ele vai permitir de bom grado. Queridos, nem se eu quiser ser amigo do Tiago, amigo do nosso
ancião Daniel, do irmão José, nem se eu quiser ser amigo íntimo deles, eu não vou conseguir ser de qualquer jeito, irmãos. Porque eu preciso saber como conversar, eu preciso respeitar eles, eu preciso saber como chegar com eles. E que Deus é esse? Ele é um abestado que eu posso fazer tudo que eu quiser com ele, e ele tem a obrigação de concordar porque ele me ama. Nós não podemos confundir amor com libertinagem, irmãos. Isso é muito perigoso. E ela vai falar o seguinte: não há nada mais divino do que esse encontro com a nossa verdade. Outra ideologia, né? A nossa verdade. Deus é outro besta que ele não tem verdade, não. Só a gente que tem. E nele tem que se adaptar a gente. Deus não tem verdade. Ele não tem palavra, ele não tem Bíblia, ele não tem mandamento, não. É a gente que tem verdade e nós temos que... Perdoe, queridos, um pouco a minha ênfase, mas é porque isso mexe comigo. Porque é tratar Deus como se fosse um idiota, irmãos. É tratar Deus como se fosse um idiota. Me perdoe a palavra, mas é. Mas eu sei que muitas pessoas fazem isso sem conhecimento. Eu estou falando de ideias, eu não estou atacando ela. Muito pelo contrário. E ela termina o seguinte: agora eu vou assim em plena preparar meu jantar ao som de Beyoncé, porque hoje está merecendo. Para terminarmos, queridos, Apocalipse capítulo 14. Sabe como é que a gente vai vencer, irmãos? Não porque a gente é bom, não porque somos legais, não porque fazemos muitas coisas interessantes. Sabe por que a gente vai vencer? Por causa disso aqui, ó. Apocalipse capítulo 14, versículo 4 fala assim: são estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá, ou seja, uma decisão firme. Sabe como é que você vai vencer o seu eu e as suas ideologias? Quando mais do que nunca eu e você decidimos seguir a Cristo firmemente por onde quer que Ele vá. Quando a gente decidir seguir a Cristo firmemente por onde quer que Ele vá, nós vamos vencer. Ele vai falar o seguinte: são os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. Você vai se vencer, queridos, porque você vai ser redimido. Você vai vencer porque você é especial para Ele, e Ele vai derramar a graça dEle em tua vida, o poder dEle na tua vida para você vencer essa grande batalha. Mas você vai vencer em nome de Jesus. Amém, queridos? Eu vou te encontrar no céu, e pela misericórdia do Senhor você também vai me encontrar lá. Nós vamos vencer porque a gente decidiu seguir Ele firmemente. E Ele vai nos abençoar, vai nos redimir, vai nos dar força, vai nos dar vestiduras dEle. E a gente vai vencer em nome de Jesus. As tribos, de uma maneira geral, as tribos elas significam isso: louvor de um filho, de um grupo de filhos ditosos que lutam em oração para o esquecimento do próprio passado, esquecendo das coisas que para trás ficam, tendo ouvido a palavra de Deus, ficando ligado com Deus como servo para a habitação, em espírito, tendo acrescentado júbilo e bênçãos provindas do Filho da mão direita de Deus. Você vai vencer por causa de Jesus Cristo. Amém? Nós vamos cantar um hino, queridos. Perdoe pelo tempo de coração, mas era muito importante falar isso para vocês. Eu sei que avançamos, né, uma quantidadezinha boa. Nós vamos cantar um hino. E nesse momento que estivermos louvando ao Senhor, você vai ter oportunidade de fazer a tua aliança com Cristo. Você que ainda não foi batizado, mas entende que você quer ir para o céu com Cristo. Você quer se preparar para se batizar, para receber estudo bíblico e se batizar. Eu queria te convidar a você vir aqui à frente. E para não ter muita amontoação aqui, você, meu querido, que já é adventista, eu quero te convidar, você a ficar de pé falando assim: Cristo, eu quero entrar para essa guerra e quero te seguir, quero me entregar e te seguir por onde quer que o Senhor vá, porque eu quero ir para o céu, eu quero vencer, quero levar minha família juntos. Amém, irmãos? Se você quer tomar essa decisão diante de Deus, eu quero te convidar que você fique em pé quando a gente estiver louvando esse hino maravilhoso.
lado a lado aqui, crendo em seu amor, adorando o Rei e Senhor, avançando em fé, movidos pelo amor, Deus nos acompanhará. Nós vamos juntos, queridos, juntos. Vamos para o céu com mãos e mãos unidas, lado a lado com Jesus. Nós vamos para o céu cantar canções em coro, eu e você vamos lá. Joia somos nós, a pedra angular, fazendo o mundo ver quem é Jesus. Para erguer murais, colunas e palácios, lá nas mansões celestiais. Oh, que maravilha! Vamos para o céu com mãos e mãos unidas, lado a lado com Jesus. Nós vamos para o céu cantar canções em coro, eu e você vamos lá nas mansões celestiais. Queridos, eu e você vamos lá. Essa guerra é dura, meu irmão, dura. Lutar contra nosso eu não é fácil. Mas você tomou a decisão certa. Você está mais uma vez se entregando para Cristo. E você está renovando a tua aliança com Ele. E pelo poder e pela graça dEle você vai vencer. E no final de tudo a gente vai ver que tudo valeu a pena. Parabéns pela tua decisão. Soberano Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado por esses momentos que tivemos aqui ao longo de toda essa semana. Eu te agradeço muito, Deus, porque o Senhor é um Deus presente, é um Deus que se preocupa, é um Deus pessoal, que tem feito de tudo para nos salvar. Obrigado, meu Cristo. Eu também te agradeço mais uma vez por cada decisão aqui tomada. Estamos em uma guerra espiritual muito forte, Pai. E que, claro, sozinhos não vamos conseguir. E sem uma decisão sólida também não vamos conseguir. Mas os teus filhinhos ficaram de pé, Deus, em reconhecimento, Deus, de que eles precisam do Senhor, de que eles dependem de Ti. Recebe-os, Pai, em Tuas mãos. Derrame sobre nós o Teu Santo Espírito, nos batize com Ele. E nos dê a força necessária, Pai, para que possamos continuar Te seguindo por onde quer que o Senhor vá. Nos dê a força necessária para continuarmos, Pai, Te seguindo, independente das dificuldades ou dos dissabores dessa vida, Pai, das consequências, Pai. Abençoe cada um dos Teus filhos aqui. E que eles possam sair daqui com seu coração rejubilando, porque esta guerra nós vamos vencer em Cristo Jesus. Muito obrigado. Essa é a nossa oração e nosso desejo, em nome de Jesus.